Olá, felinas e felinos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse maravilhoso canal. E hoje eu vim trazer os meus relatos depressivos. Sim, gente, já estive nesse lugar e como já trouxe aqui no canal em alguns vídeos, eu vim mostrar pra vocês, vim trazer pra vocês o conteúdo de como eu aprendi a lidar com a minha depressão, né? Minha não, vamos dizer com a depressão, né? Porque a minha não quero tomar posse, vai embora, não é meu. É simplesmente a palavra depressão, tá? Cancelado, 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 ela não é minha e eu não tomo posse. Mas enfim, gente, como que eu aprendi a lidar com afetos depressivos? Então eu quero explicar pra vocês hoje como que eu aprendi a lidar com isso. Mas pra isso, vamos rebobinar a história e eu quero contar pra vocês um pouquinho da minha história. Lá em meados de 2017, 18, 19, por aí, eu tive os primeiros vestígios, as primeiras aparições desse afeto depressivo, né? Como que isso aconteceu? Os meus pais, eles são separados e naquela época eles eram casados, mas um já não respeitava mais os outros, envolveu religião, envolveu muita coisa ali. Aí a minha mãe tinha ido embora, meu pai trouxe de volta, mas eles não se respeitavam, então eu tava entrando em colapso naquela época já, porque daí você lida com a infância, né? A infância que os seus pais precisavam trabalhar e você ficava com os seus avós. A infância de que você podia fazer tudo, você sempre foi muito mimada e amada, mas não tinha a presença dos seus pais. A adolescência que você queria chamar atenção e foi pulando de grupo em grupo, era nerd, era a certinha, era a que não aprontava. E a apaixonada, a pisciana apaixonada por tudo e por todos, que não sabia lidar com as emoções, que amava assim ser amada e lá vai bolinha. Então eu tive que lidar com tudo isso. Só que quando os meus pais se separaram, que era o meu porto seguro, porque a família é tudo, a família é a maior coisa que você tem, era isso que eu ouvia dos meus pais. E no fim, aconteceu o que aconteceu. Então, quando entrou nesse colapso de eu ter que lidar com a separação dos meus pais, era muita coisa pra minha cabeça. Coisas que eu não sabia lidar. Então, era a separação dos meus pais, era a pressão no trabalho, porque naquela época eu ainda trabalhava de CLT, era um relacionamento que não tinha fluído, que não tinha dado certo, era muita responsabilidade, porque era trabalho e escola e estudos, e ainda ter que lidar com a família não aceitando quem você era, porque você só ficava dentro do quarto, porque você não ajudava em casa, porque várias coisas. Então, naquela época, eu entrei em colapso, entre 2017 e 2018, 2016, 17 e 18. Naquela época ali aconteceu isso. Então eu tive os primeiros vestígios da questão da famosa depressão. E aí eu fui pra psicóloga, porque eu tava errando muito no meu trabalho. E aí me indicaram pra psicóloga, comecei na psicóloga Ariel, nunca vou me esquecer. Não sabia falar, contei toda a história, pedi pra me deram remédio pra tomar. Tomei. Não, tomei acho que umas 2 vezes ali. Parecia que tava me deixando pior, parei de tomar. Mas naquela época eu já tinha esse afeto depressivo reprimido. E o que eu fiz? Comecei a estudar para entender, para que eu não precisasse tomar remédios. Desde 2017, 16 por ali, eu já não queria mais tomar, não queria estar nesse lugar de tomar remédios, porque meus pais acho que tomavam remédio para isso, para aquilo, para dor e para isso. Não sei de onde que surgiu essa necessidade de não precisar tomar remédios. Então, após isso, eu comecei nos estudos constantes, aí depois de um tempo, quando eu conheci o meu marido, depois de um tempo não, foi em 2018, tudo isso aconteceu no final de 2017, 16 e 17. Então em 2018 conheci meu marido, muito ferida, muito machucada, então você imagina o caos que era esse relacionamento, de alguém que queria amar e alguém que não sabia ser amada. Então era esse colapso. Eu ia empurrando com a barriga, saí de casa, fugi de casa depois de um tempo, porque eu e minha mãe, a gente não conseguia dar certo, a gente discutia demais, então fui morar com o meu marido hoje. E aí, sempre empurrando as coisas com a barriga, sempre ignorando, porque ninguém me ensinou a lidar com as minhas emoções, ninguém me ensinou a lidar com os meus sentimentos, então eu só ia empurrando, e aí foi indo, e eu vim morar pra Santa Catarina há 5 anos atrás, e sempre estudando, não porque eu não volto mais para aquele lugar, não voltava mais para aquele lugar, só que eu sempre estava me mantendo ocupada, fugindo dessas emoções, fugindo desses sentimentos,
fugindo desses comportamentos. Então eu estava sempre ocupada, porque eu preciso produzir, eu preciso criar conteúdo, eu preciso ter alunos, eu preciso conseguir clientes, eu tenho que fazer isso, eu tenho que mostrar resultado, eu tenho que mostrar que eu estou me movimentando, eu tenho, até que chegou no momento em que eu percebi que não dava mais para viver assim. Que não estava fluindo as coisas que eu estava fazendo, o meu trabalho não estava fluindo, as coisas que eu fazia não estavam fluindo, porra nenhuma estava fluindo na minha vida. Muitos estavam fluindo, mas aquilo que eu queria não estava fluindo. Então eu entrei em colapso de novo. Fora que, desde quando eu vim embora para Santa Catarina, um ano depois, quando meu marido veio para cá, quando o Igor veio para cá, que a gente começou a crescer novamente, que eu comecei a aplicar e estudar e me autoatender e fazer terapias e fazer formações, eu sempre estive em movimento. Quando eu era psicóloga, era as terapias alternativas, porque eu sou espiritualizada, né? Então, eu vivo no mundo espiritual e das conexões, que Deus é um só e tudo está nele e ele está em tudo. E aí, eu fiz essas terapias, fiz Theta Healing, fiz Reiki, fiz várias terapias alternativas para conseguir me curar e me entender. Curar essas coisas que tinha dentro de mim, o excesso de pensamento, o excesso de raiva, o excesso de ansiedade e tudo mais, sempre ignorando a depressão. Então, não, eu não tô com depressão, não, eu não quero estar com depressão, eu não estou nesse lugar e tarará, não quero isso pra mim nunca mais. Sempre ignorando as emoções desse afeto deprimido que existia dentro de mim. E assim como a ansiedade, a depressão, ela faz parte de nós, né? Sabe aqueles dias depressivos, que é um dia escuro, para pessoas que não gostam, né? É um dia escuro, chuvoso, tempestuoso, cheio de tempestade. Então, quando é aqueles dias que a gente não tá legal, então são dias depressivos, digamos assim, a gente costuma dizer. Então, a depressão, ela também faz parte dos nossos mecanismos de defesa. Então, ele está ali dentro, tá ali acomodadinho, ali quietinho, bonitinho, coisa mais bonitinha do mundo. Só que, se você dá espaço para ele, ele explode. Ele vai indo devagarinho, com um pensamento no passado, com uma coisa que você queria e não aconteceu, com um desejo que você gostaria de fazer e não fez. Então ela vai indo, até que chega um dia que você entra em colapso. Eu tô com colapso, né? Entra em colapso porque aquilo ali se explode, sai totalmente do controle. Então o afeto depressivo, pelo que eu entendo, ele é a depressão em desequilíbrio. E até eu entender isso, foi uma longa jornada. Então, do ano passado pra cá, de 2024 pra cá, eu comecei a desacelerar. Então, o vídeo não tá fluindo, os conteúdos não tá fluindo, as aulas não estão fluindo, o artesanato, as mandalas, inclusive essas mandalas sou eu que faço. As mandalas não estão fluindo, então eu simplesmente vou desacelerar. Vou fazer o que me dá na telha, porque o meu marido me proporciona isso, de eu ser uma esposa que pode fazer o que ela quiser. Então eu comecei a desacelerar. Se ele tá dando conta, eu não vou mais querer competir com ele, eu não vou mais querer estar querendo, forçando, não vou mais ficar forçando que dê certo. Então, um pouco olho pra mim, um pouco olho pra câmera, assim a gente vai. Então eu não quero mais forçar isso na minha vida. E aí, eu desacelerei. Eu parei com praticamente tudo. Eu parei de postar tantas coisas, eu parei de mostrar os meus bastidores. Então eu fui desacelerando. Só que esse desacelerar tava trazendo de volta o quê? O afeto depressivo. Porque eu não tinha mais vontade de levantar, eu não tinha mais vontade de fazer as coisas que eu fazia, eu não tinha mais vontade de me arrumar, eu não tinha mais vontade de cuidar de mim, eu não tinha mais vontade de sair de casa. E eu não tinha vontade de aceitar isso que estava acontecendo comigo. Então, não, tá tudo certo, não, vamos fazer, não, tem que me movimentar, eu tenho que me forçar. E aí, de novo, o colapso depressivo. Então, aquilo ali estava me perturbando muito. Aí eu fui buscar ajuda com uma psicóloga. Aí, conversando dos meus dias cinzas, conversando das coisas que não estavam legal. Isso é presencial, psicóloga presencialmente. Que as coisas não estavam fluindo, que eu estava chorando direto, que eu estava me irritando direto. Tá, com depressão, vamos tomar um remedinho. Sendo que eu já tinha avisado que essa não era uma opção que eu queria. Aí tá. Tudo bem, passou, saí dela chorando, desesperada. E geralmente a gente não sai da psicóloga chorando, é difícil, né? Mas enfim, às vezes a gente sai. Afinal, geralmente a gente chora lá, né? Mas eu saí chorando algumas vezes de lá. Aí tá, foi indo, não, vai dar certo. Eu não tive uma experiência muito boa lá atrás com a psicóloga, que me deu remédio, não senti que tava me ajudando, então eu nunca mais fui na psicóloga, isso quase 10 anos, né? Aí tá, ano passado eu voltei, 2024,
E aí ela vem dizer que eu tô com depressão de novo. Palhaçada isso, não quero, não aceito, não vou. Aí teve um dia, o último dia que eu fui na psicóloga, ela falou a mesma coisa. Talvez você devesse olhar que você está nesse estado depressivo. E talvez com a ajuda do medicamento você consiga sair desse lugar e tudo mais. Só que na minha cabecinha, querida, isso aí não vai resolver meu problema, ele só vai amenizar e se eu parar vai voltar tudo, vai ficar pior ainda se facilitar. Não quero isso pra minha vida. Por agora, não quero. Então tá. Naquele dia tinha uma palestra sobre ansiedade, depressão e mais algumas coisinhas. Por coincidência do universo, né? Então tá, saí da psicóloga, era na cidade aqui do lado, era noutra cidade, inclusive, aí voltei e fui nessa palestra. E lá ele explicou que existem vários tipos de depressão, assim como existem vários tipos de ansiedade. E algumas formas de depressão é quando você não tem trabalho, depressão quando você perde alguém, depressão quando você tá em luto, depressão quando você não consegue conquistar algo, depressão por você ter perdido algo. Então existem vários tipos depressivos. E aí ele falou que me chamou muito a atenção e deu um estalo na minha cabeça. Existem pessoas que têm depressão por depressão profissional. Bingo! Eu não estava bem profissionalmente, eu não estava tendo meu próprio dinheiro, as coisas que eu estava fazendo não estavam fluindo, as pessoas não tinham interesse, não tem ainda, né? Não tinham interesse nas coisas que eu estava fazendo, eu não estava ganhando por conta daquilo que eu estava me esforçando para fazer, e isso me deixava em depressão. Imagina você fazer anos e anos criando coisas ali, conteúdos, e criando formas, criando métodos, e criando várias coisas, e fazendo um puto de um filme para fazer um lançamento de um workshop e não ter ninguém. Estava com depressão profissional. Ah, e o que isso quer dizer? O que isso mudou na tua vida? Informação, autoconhecimento. Para mim, flui muito bem quando eu entendo o que está acontecendo comigo. Então não tinha como eu estar com depressão, sendo que eu saía todo dia, sendo que eu ia para as aulas todo dia, mesmo não querendo para as aulas de yoga, sendo que criando conteúdo sempre que dava na telha, sempre que eu estava bem para gravar. Então, como que eu estava na depressão e a mulher só sabia dizer que eu estava com depressão? Se eu estava me movimentando, ela não soube me explicar que tipo de depressão eu estava tendo. Eu estava tendo a depressão por conta de não estar feliz profissionalmente. Então, isso estava me deixando depressiva, isso estava me deixando deprimida, né? E aí, eu simplesmente parei de ir lá com ela, porque eu entendi qual era a minha depressão. Então, tá bom, eu vou aceitar que isso está acontecendo comigo, porque a aceitação, gente, é o ponto crucial para sua vida valer a pena não, mas para sua vida ter um sentido. A aceitação que você está nesse lugar, a aceitação de que as coisas não vão bem, a aceitação que as coisas não estão fluindo, a aceitação que você talvez não seja tão boa quanto você achava que era, mas que você pode se tornar boa naquilo que você deseja ser. Então eu entendi e a partir dali eu comecei a ficar mais leve, me deu um up, eu comecei a me movimentar, comecei a fazer as coisas, comecei a voltar nas minhas rotinas e tudo mais. Só que eu ainda não estava bem profissionalmente. E, obviamente, esses dias voltaram os dias depressivos, os afetos deprimidos, que eu já vou explicar sobre isso também. E aí eu comecei a me preocupar de novo. E geralmente isso acontece quando eu paro com a minha rotina. Então eu não posso parar com a minha rotina porque é batata. Às vezes eu ficar uma semana nesse afeto depressivo. A minha meta é ficar quanto menos dias possível nesse lugar, melhor. A minha meta é ficar menos dias possíveis nesse lugar desse afeto depressivo. Então aí em outubro eu lancei em outubro eu comecei a acelerar minha vida, não deu mais tempo pra eu ficar nesse lugar, então em outubro eu participei de um concurso de beleza, em novembro eu lancei um livro, em dezembro tinha o meu casamento e um curso no começo do mês. Aí depois já tinha final de ano, Natal e primeiro de ano. Aí depois a minha família veio pra cá me visitar. E aí foi o tempo que eu parei pra refletir sobre tudo, mesmo sem querer. Foi como se eu quase parasse com tudo de novo. Então por que eu vou continuar isso? Porque eu tenho essa mania besta de parar com toda a minha rotina quando começa esse fluxo. Então, em dezembro eu parei de ir na academia, eu parei de ir no yoga, eu parei de sair. Então era só em função de atender família, atender isso, atender aquilo, as últimas coisas do casamento e as questões do livro e tarará, parei com tudo. E foi o meu pior erro, porque eu sempre
Eu tenho que estar ali pros outros, mas eu esqueço de mim, porque tem que estar tudo perfeito pros outros, para receber os outros aqui, porque eu gosto de atender muito bem quem vem aqui em casa. Então eu paro tudo pra dar o meu melhor para as pessoas que vêm aqui em casa. E no fim me tombei nas pregas, né? Porque teve uns acontecimentos ali que me deixaram muito chateada e que eu precisei de tempo pra aceitar esse tipo de comportamento. Não cabe ninguém aqui em casa. Então, gente, depois quando eu parei com tudo isso, ali na metade de fevereiro, foi a última visita que eu tive no ano aqui em casa, por enquanto, aí voltou tudo, né? Vocês imaginem. Então, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer das coisas que eu aprendi? O que eu vou fazer com tanto conhecimento? O que eu vou fazer com tanto aprendizado? O que eu vou fazer com tanta sabedoria? Se vender mentoria não tá fluindo, se vender curso não tá mais fluindo, se eu não sei vender essas coisas e não flui, o que eu vou fazer? Aí eu estava entrando de novo na questão depressiva. Aí eu já não tava mais indo direito no yoga, já não tava mais indo na academia, já não tava mais cuidando da casa, porque era uma coisa que eu não aceitava, parar tudo pra ter que limpar a casa, era um gasto de energia, não cuidava da casa, mal cuidava do meu marido, sempre estressada, sempre avassada. E aí eu comecei a dormir até tarde, aí acordava depressiva, chateada, com raiva, estressada, então eu acordava daquele jeito, né? Então tudo isso ia piorando, ia piorando, ia piorando. Aí eu comecei a me manifestar. Não, eu não aceito isso, vou começar a fazer as atividades. Então eu comecei a fazer o yoga na parte da manhã, porque ano passado eu fazia na parte da tarde, pra me forçar a levantar cedo, pra não me permitir ficar dormindo até tarde. Ah, Julie, mas tu não trabalha? Eu parei com tudo, gente. Eu trabalhava em casa, eu parei com tudo. Então, o meu marido me dá essa liberdade de se eu quiser trabalhar, eu trabalho. Se eu não quiser, não trabalho. Eu só tenho que alimentar o meu leãozinho, meu dragãozinho, como diz ditado. Então, eu tenho essa permissão, eu tenho essa possibilidade, eu tenho esse privilégio agora em 2025, eu espero que pro resto da minha vida. Então, eu tinha isso, só que eu precisava me movimentar, porque eu cresci aprendendo que eu não dependa de ninguém, sempre esteja em movimento, trabalhe para ter o teu próprio dinheiro. E parar com isso é desafiador. Então, eu estava naquele lugar de novo, depressivo, e eu não queria aceitar a depressão. Até que aí eu comecei a fazer os movimentos, mas tinha semanas que eu não tinha vontade de fazer nada, nada mesmo, e nem me forçar a fazer as minhas atividades. Aí voltei a falar com um psicólogo, dessa vez um psicólogo online, e homem, porque geralmente era mulher, não que o homem faça muita diferença, mas o homem ele é mais racional, né? Então, e as suas duas tinham sido mulher. Aí eu falei pra ele, olha, eu quero que você me ajude a entender o que acontece comigo, e não que você me traga diagnósticos que eu precise tomar medicamentos para melhorar. Fui muito clara diante disso. E aí, pela glória do Senhor Jesus, ele foi desatando esses nozinhos. Até que um dia ele falou, olha, se você não quer um diagnóstico, como você mencionou, então quem sabe vale a pena entender o que é, o que você sente. Que hoje pode ser chamado, talvez seja, um afeto depressivo. Depressivo. Um afeto depressivo. Que seria uma qualificação para os dias cinzas, que você não vê cor. E aí aprender a lidar com esses dias cinzas. Aquilo fez assim, ó. Porra, era só isso que eu precisava. Alguém que me ajudasse a entender o que acontecia com o meu corpo, com a minha mente. Então, quando eu entendi essa palavra, afeto depressivo, que é algo que todo mundo tem, mas que em algumas pessoas se manifesta de uma forma, em outras nem se manifesta, eu consegui perceber mais os meus dias, comecei a analisar mais os meus dias. E ao menos uma semana no mês é a semana que eu estou nesse afeto depressivo. É a semana que eu não tenho vontade de fazer nada. É a semana que eu tô desanimada. É a semana que eu fico estressada. É a semana que eu fico chorona. É a semana que eu me culpo, que eu me critico, que eu me julgo. E a meta, como eu mencionei antes, é ficar menos dias nesse estado. Conseguindo entender como que eu funciono, eu consigo ficar naquele lugar menos tempo, porque às vezes fica uma semana, né? E a ligação com isso, às vezes, vem com o meu ciclo. Então, eu sei que quando passa, acho que uma semana antes do ciclo menstrual, ainda antes, então, tipo, passa o ciclo menstrual, aí na próxima semana, digamos assim. Então, o ciclo menstrual, passa o ciclo menstrual na próxima semana. Então, eu geralmente chego nesse estado de afeto depressivo. Só que eu entendo que é um afeto, uma necessidade de algo que ainda está faltando.
né? Então eu não tenho vontade de fazer muitas coisas, mas hoje eu entendo que eu fico nesse estado e que eu vou ter que aprender a lidar com ele. Já estou aprendendo a lidar com ele, porque eu quero aprender a lidar com ele. Porque senão era simples, era só dizer assim, ó, desisto, eu quero um remedinho, como diz ditado. Eu quero algo que me ajude a melhorar esse estado, que eu não quero mais estar nesse lugar. Aí tomava um medicamento ali que fosse ajudar, de fato, e aquilo ali passava. Mas eu, como cientista, como alquimista, quero entender como e qual a melhor forma de lidar com esses dias. Hoje meu marido já entende que eu tenho esses dias assim. Hoje eu também já entendo que eu tenho esses dias assim. E aí eu tenho que pegar o costume de liberar dopamina. Pular corda, sair correndo, fazer alguns exercícios, mesmo eu estando sem vontade. E eu sei, gente, que quem tem depressão, às vezes é muito difícil fazer esses tipos de coisa. É difícil demais, né? Então, às vezes não tem essa força que, pra mim, vem de algum lugar, graças a Deus, os meus guias, meus mentores, ou até mesmo de dentro de mim, lá no fundo do meu útero, que seja, para que eu me movimente. Mas no dia que eu não quiser me movimentar, eu respeite, eu me acolha nesses dias. Tudo bem, eu não quero pular corda, eu não quero correr, não quero fazer exercícios, eu quero ficar aqui quietinha. Então eu vou me acolher e por mais desafiador que seja, eu sei que esses dias vão passar. Então eu me acolho e espero. E se não passar, eu busco ajuda. Então, é sobre isso que eu queria trazer nesse vídeo hoje. Se você tem uma depressão severa, busque ajuda e tá tudo bem se você precisar tomar medicamentos. Eu não estou dizendo que você não pode, que não deve, que é coisa do diabo, que não vai funcionar pra nada, porque ajuda milhões de pessoas a não estarem no extremo de se suicidarem. Porque assim como a ansiedade ela é excesso do pensamento no futuro, a depressão é excesso do pensamento no passado também. E às vezes ela acontece por conta de alguma frustração que você tem em algum pilar da sua vida. Então se você quer, tá achando que tem essa depressão, esse efeito depressivo, eu deixo uma dica pra você. Faça uma lista com os 12 pilares. Procura a roda da vida que você vai entender quais pilares que você pode começar fazendo isso. E aí você coloca lá familiar, profissional, espiritualidade, coloca uma nota para esses pilares e percebe aonde você se sente mais depressivo. No meu caso, é o profissional, porque o meu profissional ainda não fluiu da forma como eu gostaria, ou ainda não está no caminho que é para ser meu, porque eu acredito muito no propósito, num caminho que é feito para você, então talvez não seja esse o caminho, talvez seja outro caminho totalmente diferente que Deus esteja programando para mim. Então eu entendo que o meu afeto depressivo é no profissional. Então, é nesse caminho que eu tenho que tomar cuidado com a minha mente quando ela começar a ficar acelerada nesse ponto. Ou eu me acolho, ou eu vou correr loucamente pela rua. Não que acontece, é mais fácil pular uma corda do que sair correndo, mas enfim. Então, eu entendo isso. E se você tá no comecinho e quer entender mais, faça isso. Faça uma lista onde você se sente mais deprimido e comece a se autoanalisar, entre em autolaboratório e comece a fazer essa autoanálise com você, para que você talvez consiga sozinha lidar com isso. Sozinha, entre aspas, porque eu não lidei sozinha. Lembrando que eu estava falando como psicólogo e estudando sobre esses sentimentos e essa psicanálise, né? Então, não esteja sozinha, mas comece a fazer essa autoanálise, leve para um profissional bom, lembrando que as duas primeiras profissionais que eu fui atrás não me ajudaram, quem está me ajudando é esse último que eu escolhi, então procure um profissional bom que te ajude a entender aquilo que você analisou sobre você mesma, que te ajude a desatar esses nós, para que você consiga, a todas as vezes, a todos os meses, ou todos os dias, ou todas as semanas que você se encontrar nesse afeto depressivo, você saiba lidar com ele, lidar ou acolher ou gerar dopamina para o seu corpo. Então, dessa forma, eu consegui lidar comigo melhor nas crises de ansiedade, que já vai ter vídeo aqui no canal, e com o afeto depressivo, me acolhendo e cuidando mais de mim, buscando o máximo possível de forças para não permanecer lá mais de uma semana. Então era sobre isso que eu queria trazer o vídeo aqui pra vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha feito sentido pra você, espero que possa te ajudar de alguma forma a se entender melhor quando a sua depressão está em desequilíbrio, né? Então se você gostou desse vídeo, se fez sentido pra você, comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, gente, por favor. Esse ano eu quero chegar a 1000 inscritos, então me ajude a chegar a 1000 inscritos compartilhando, curtindo, para que esse vídeo seja entregue. Então muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.